Graça e paz, Igreja Resgate. Louvo a Deus por essa manhã de vida debaixo do sol. Aqui é o diácono Paulo Alencar falando. Espero que você tenha um ótimo dia e que você já esteja experimentando milagres de Deus sobre a sua vida. Espero que cadeias já tenham sido quebradas em sua casa. Espero que a sua mente já comece a experimentar grandes libertações, pois para isso temos jejuado e orado, para que Deus venha quebrar resistências, para que Deus venha quebrar o poder do inimigo sobre a sua vida, sobre a sua casa, e assim os céus se abram sobre as nossas vidas. Como palavra para trazer uma edificação ao nosso coração nessa manhã, Deus colocou a palavra de Oséias capítulo 6, versículo 3, que nos diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Ele virá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Aleluia. Então, uma palavra conhecida, uma palavra profetizada aproximadamente 600 anos atrás, mas uma palavra cada vez mais atual, uma palavra que nos ensina a avançar e não ficarmos estagnados. Sabemos que a partir do momento que vamos à igreja e aceitamos a Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nos tornamos filhos de Deus. E a partir desse momento passamos a conhecer a Deus, a partir desse momento o Espírito de Deus passa a habitar no nosso coração e nos tornamos um filho, nos tornamos uma filha de Deus. Agora, os nossos olhos espirituais já enxergam o reino. Só que o profeta nos ensina, prossiga em conhecer a Deus. Por isso eu quero te dizer, nessa manhã, prossiga em conhecer a Deus. Como a alva será a sua vinda. Ele virá sobre nós como a chuva que rega a terra. Aleluia. Então, a nossa caminhada, irmãos, consiste em continuar o nosso caminhar dia a dia. Sabemos de lutas, sabemos de batalhas que passamos, mas a nossa vitória está em continuar. Nossa vitória está em buscar a Deus na segunda, buscar em Deus na terça, na quarta, na quinta, e assim nos colocamos numa dimensão em que Deus pode operar em nossa vida um milagre, assim nos colocamos numa dimensão em que Deus possa fazer o sobrenatural sobre nós. Reparem nessa passagem de Oséias capítulo 6, que nos diz assim, que o Senhor virá como chuva seródia que rega a terra. A chuva seródia é aquela chuva que vinha sobre o solo para trazer o crescimento, para trazer o amadurecimento da semente. Sabemos que a temporã, a primeira chuva, era a chuva inicial, a chuva para germinar a semente. A segunda chuva é a chuva seródia, aquela chuva que trazia o crescimento, aquela chuva que trazia o amadurecimento e uma maior estrutura para que a semente vingasse de uma forma muito boa e frutificasse super bem. Da mesma forma, trazendo para a nossa vida, Deus não quer apenas que experimentemos uma experiência ou outra com Ele, experiências aleatórias, mas pelo contrário, Deus quer que a nossa fé seja firmada e baseada numa caminhada com Ele diária. Pois é assim que vamos avançar na fé, pois é assim que Deus vai poder operar sobre a nossa vida, de maneira que isso continue, de maneira que isso prossiga e isso não seja interrompido. Deus coloca a nossa responsabilidade o desenvolver essa comunhão. Como está a palavra nos diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Essa palavra aplicada à igreja, ela pode se dizer que Deus está sempre disposto a operar sobre a nossa vida. Deus está sempre disposto a vir de encontro a nós. Só que nós temos que dar o nosso passo de fé, nós temos que também querer que Deus venha manifestar o seu operar sobre a nossa vida. Por isso, nós precisamos dessa chuva seródia, essa chuva que Deus derrama sobre o nosso coração e traz fortalecimento, e traz crescimento espiritual e nos coloca numa dimensão maior, para que os frutos lá na frente venham e venham com firmeza. Nós já vimos algumas plantas, não sei se você já viu algum plantio, frutas que não deram fruto com perfeição, frutas que vieram com alguma imperfeição. Da mesma forma, Deus não quer que o nosso fruto seja imperfeito. Deus quer que demos frutos e os nossos frutos permaneçam, como a palavra fala. Por isso é necessário essa chuva seródia, por isso é necessária essa presença de Deus sobre o nosso coração, trazendo esse fortalecimento, trazendo esse crescimento espiritual que vai fazer com que demos frutos bons lá na frente. Não podemos também ficar naquele entendimento de que a caminhada cristã tudo se desenvolve rápido. Pelo contrário, assim como um plantio, existem processos, existe o tempo de Deus para a sua vida. De repente você ainda não experimentou grandes manifestações de Deus, de repente o sobrenatural de Deus ainda não veio sobre a sua vida, sobre a sua casa, mas
Continue firme, prossiga em conhecer a Deus, pois no seu prosseguir em conhecer a Deus, você verá o livramento do Senhor. Como a alva, Ele virá sobre você e vai descer com a chuva seródia, a chuva que vai trazer crescimento, amadurecimento espiritual e vai te preparar para grandes frutos no Senhor. A minha oração nesse momento é que cadeias sejam quebradas na sua vida. A minha oração é que Deus realmente venha abrir o céu sobre a sua casa e venha trazer livramento, o livramento que você precisa. De repente é um vício ainda que você não venceu, de repente é um pecado ainda que você não conseguiu se desfazer dele, de repente é um familiar que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Tenha calma, tenha paciência, prossiga em buscar o nosso Deus, pois em breve Ele virá sobre a nossa vida, pois em breve Ele virá sobre a sua casa, trazendo livramento, trazendo o necessário para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos orar nesse momento? Vamos clamar a Deus? Fechem seus olhos. Pai, te agradeço nesse momento, Deus, pela palavra que o Senhor nos trouxe nesse dia. Eu oro para que os teus filhos que estão ouvindo essa mensagem possam ter um dia abençoado no Senhor, possam ter uma ótima semana. Eu oro para que cadeias sobre a vida deles sejam quebradas, que todo que é tipo de resistência que o inimigo possa ter trazido sobre a vida deles, que caia por terra em nome de Jesus. Eu oro para que os céus se abram sobre essa casa e que o livramento do Senhor se estabeleça. Eu oro para que os teus filhos possam dar testemunho das bondades e dos livramentos e das bênçãos do Senhor sobre a vida deles nesse período de jejum. Sabemos que quando a igreja clama, o Senhor ouve. Por isso nós clamamos a Ti, o Teu livramento. Vem com a Sua providência sobre essa família e abençoe essa casa, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja.